Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, hoje é quinta-feira, a leitura de quinta. Sim, a leitura de quinta. Quero ler um trecho deste livro aqui, essencial: O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, da Letícia Cesarino. E eu quero ler um trecho específico aqui, bem no comecinho dele. Tá? A introdução deste livro, que diz o seguinte: este livro é, sobretudo, para aqueles que fazem a própria pesquisa, buscando entender um mundo em rápida mudança que nos cerca. Um mundo que parece, com mais frequência do que gostaríamos, estar virado do avesso. Aqui não encontrarão a promessa fácil, típica de muitos influenciadores, políticos e barões da indústria tech, de que para ter acesso a verdades escondidas basta uma conexão à internet e a garantia de liberdade total. Nossa sociedade já ouviram promessas parecidas inúmeras vezes, e tudo sempre volta a ser como era. Isso ocorre porque problemas complexos não desaparecem com soluções simples. É fato que, como veremos, a ideologia cientificista da objetividade produzida por especialistas está em crise. Porém, o tipo de conhecimento que poderia substituí-lo não está nas ciências faça você mesmo da internet, mas nas novas ciências da complexidade. Essas ciências são elas mesmas complexas. Porém, ao serem aplicadas a problemas concretos, algo curioso acontece. Geram resultados surpreendentemente simples, até próximos do senso comum. O espírito desse livro, que parte dessas ciências, é ser compreensível para qualquer leitora dotada de interesse, intuição e abertura a uma mirada diferente sobre os processos sociais. Ele começou em 2018 com uma curiosidade sobre as aparentes novidades no comportamento político-eleitoral durante as eleições presidenciais brasileiras. Cada vez mais acessível com o barateamento dos smartphones e pacotes de dados, a internet tornou-se a principal arena de comunicação política no país. Observou-se ainda durante o primeiro turno uma concentração das intenções de voto em polos opostos, e eleitores comuns assumiram protagonismo determinante para o candidato vitorioso. Uma campanha feita em ritmo frenético, repassando conteúdos e argumentos recebidos prontos e em enormes quantidades em seus celulares. Boa parte dispensou a opinião dos especialistas e da mídia, que passaram a ser vistos como fonte de manipulação e hipocrisia. O que mais me impressionava nesses padrões era a generalidade. O pleito brasileiro guardou semelhanças notáveis com uma onda global de ascensão de novos movimentos de direita numa janela de tempo relativamente curta. Mesmo aqueles que não venceram eleições passaram de movimentos marginais a atores políticos relevantes em muitos países. A pandemia da Covid-19, a partir de 2020, acirrou essas tendências, fazendo proliferar o pensamento conspiratório e a desconfiança na ciência mainstream, num ritmo inédito no passado recente. Para descrever esses processos emergentes, novos termos foram criados e antigos resgatados, muitas vezes em descompasso com o entendimento dos próprios atores. Populismo, pós-verdade, negacionismo, conspiracionismos, guerra híbrida, entre tantos outros. Por outro lado, temos a estranha sensação de que não há, no fundo, novidade alguma. Isso também está correto. Afinal, nada do que existe hoje foi criado do zero. São transformações a partir do que já existia. Muitos se apressam em afirmar que a internet não criou a polarização política, os conspiracionismos, a hesitação vacinal ou os distúrbios de saúde mental. Mas dizer isso é apenas dizer o óbvio, pois nenhuma tecnologia jamais foi capaz de inventar realidades. Elas são fundamentalmente mídias ou mediações. Enquanto tal, não causam nenhum fenômeno, mas introduzem vieses que favorecem certos direcionamentos latentes na sociedade e não outros. Para entender como isso se dá, contudo, é preciso deixar de lado a oscilação entre uma visão neutra da tecnologia, ela é só um canal e a fonte real do problema é social,
e uma visão determinística. Ela é capaz de controlar processos sociais. Devemos ser capazes de olhar para os mesmos fenômenos, o populismo, a desinformação, e ver primeiro as mediações, as infraestruturas. Isso envolve suspendermos os pressupostos lineares das visões determinísticas para vermos as relações no mundo em termos de causalidades circulares ou coemergentes. É nessa perspectiva, a da dimensão técnica de fenômenos que pensamos ser de ordem política, econômica ou outra, que este livro pretende apresentar com base em uma trajetória de 20 anos no campo dos estudos sociais da tecnociência. Em última instância, eu poderia até dizer que esse livro não é fundamentalmente sobre os fenômenos que ele pretende analisar, mas sobre como buscar uma perspectiva mais adequada para melhor entendê-los. Embora experimental, é uma perspectiva constituída a partir de ideias e autores consolidados dentro e fora das ciências humanas. O enquadramento principal se ancora na obra do antropólogo e ciberneticista Gregory Bateson. Batizado em homenagem a Gregor Mendel por seu pai William Bateson, que redescobriu os manuscritos do frade austríaco sobre a hereditariedade de ervilhas e ajudou a fundar a genética moderna. Bateson talvez tenha sido o último cientista a fazer história natural em pleno século XX. Fluente em campos como evolução, antropologia, etologia, psiquiatria, semiótica, cognição cibernética e artes visuais, Bateson nunca se inseriu no establishment acadêmico e acabou desenvolvendo uma linguagem própria que chamou de ecologia da mente. É essa instituição integrativa que também orienta a antropologia pré-fordista, em autores como Marcel Mauss e Franz Boas, que busco recuperar e atualizar aqui para o contexto contemporâneo. Essa escolha vem com riscos, pois seu resultado geral não se enquadra na ciência normal acadêmica. Acadêmicos das ciências duras acharão minha apropriação de seus conceitos e modelos pouco rigorosa e demasiado abstrata, se não puramente fantasiosa. Já meus pares nas ciências sociais e humanas podem torcer o nariz para uma aplicação tão liberal a fenômenos humanos de modelos de sistemas químicos, físicos e matemáticos. Todos aqueles que esperam encontrar nesse livro um argumento linear provavelmente ficarão frustrados. Não se trata de falta de lógica, mas de outra lógica, uma lógica não linear, mais próxima dos fenômenos analisados. Nas páginas que se seguem, o mesmo argumento é feito e refeito, porém nunca exatamente da mesma forma. Isso porque, sob o ponto de vista sistêmico adotado aqui, os processos de digitalização da política e da verdade são, e não são, o mesmo fenômeno. Bateson costumava duvidar se seu público de fato o entendia, e com efeito, muitos autores que trabalham estruturas e sistemas são difíceis de entender. Sempre ficamos com a impressão de que deve haver um jeito mais fácil de dizer o que eles apresentam. Esse descompasso vem não apenas de escolhas estilísticas dos autores, mas também da lacuna entre mentes, a deles e a do público. Bateson acreditava que ideias não são propriedades individuais, mas padrões que coemergem no nível coletivo. Nesse sentido, as ideias de um livro só se consolidam ao serem completadas por quem o lê. Escrevi essas páginas contando com o interesse das leitoras de seguir as ideias aqui costuradas, ainda que algumas delas possam parecer, inclusive para mim mesma, ainda um pouco obscuras. Não obstante, confio que compartilharão comigo a intuição de que tudo isso se fecha, afinal, em algum lugar. Uma decisão estilística foi, contrapondo minhas tendências construtivistas, trabalhar ideias de estruturas e sistemas por meio de uma linguagem objetiva. Sistemas, tal como serão descritos aqui, têm uma natureza perspectiva, ou seja, podem assumir diferentes significados conforme a posição que alguém ocupa no seu interior. Porém, não são representações. Eles existem de fato, embora o tipo de objetividade pelo qual podem ser apreendidos não seja a mesma da ciência newtoniana. Também há por trás dessa decisão uma razão política. Por muito tempo, as humanidades deixaram a linguagem da ciência para outros, e agora, como veremos nos capítulos que seguem, ela está em toda parte.
O lugar da antropologia vem sendo apropriado por uma ideologia neodarwinista freestyle, que avança livremente visões equivocadas sobre o humano. Assim como os Bateson, pai e filho, buscaram resgatar Darwin do cabo de guerra entre positivismo e romantismo, precisamos resgatar a antropologia e a teoria da evolução de visões reducionistas sobre o que é natural ou espontâneo no fenômeno humano. Para tanto, este livro trabalhará a explicação cibernética, perspectiva nomeada por Bateson, e que assume aqui um sentido mais amplo do que aquele utilizado no senso comum, onde o termo cibernética se associa a computadores e outras tecnologias de informação. Segundo essa perspectiva, o que há em comum entre os públicos analisados pode ser apreendido menos em termos de conteúdos particulares do que de um campo de ressonâncias compartilhado. Entender essas ressonâncias requer compreender como funcionam as infraestruturas que as sustentam. Meu argumento é que hoje as novas mídias favorecem uma dinâmica sistêmica que chamo, com base no antropólogo Victor Turner, de antiestrutural. A antiestrutura é a antinorma, aquelas camadas marginais, latentes, heterodoxas do sistema numa dada configuração sociohistórica. Quando o centro organizador dessa configuração entra em crise, a antiestrutura é o que emerge para a superfície, tensionando o sistema como um todo na direção de seus limites estruturais. Como resultado, ele vai se dobrando sobre si mesmo, fazendo os extremos que o delimitavam se tocarem e se recombinarem, invertendo suas hierarquias. O que era marginal vai para o centro e o que estava debaixo vai para cima, etc. O centro do sistema é assim tensionado, de modo que a configuração como um todo vire do avesso, num movimento topológico análogo ao que Louis Dumont chamou de englobamento do contrário. As novas mídias participam de modo central nessa dialética entre estrutura e antiestrutura, de pelo menos duas formas. Ao aumentarem drasticamente a velocidade do fluxo dos sistemas sociotécnicos, elas ajudam a acelerar o processo de mudança estrutural que, de outro modo, teriam acontecido mais lentamente. Essas mudanças envolvem, por um lado, processos de desintermediação, ou seja, de desengajamento dos elementos do sistema de sua estrutura normativa anterior. Isso se reflete, por exemplo, no modo como as mídias digitais acirram a desconfiança dos usuários com relação à grande mídia, aos intelectuais e acadêmicos, às instituições da democracia representativa. Ou então, no modo como os especialistas da ciência biomédica mainstream são deslocados pelos novos peritos, entre aspas, médicos influenciadores, pacientes experts, mídias alternativas, que se popularizam na internet durante a pandemia, que se popularizaram na internet durante a pandemia da Covid-19. Por outro lado, esses processos não parecem conduzir a uma ruptura linear com o sistema vigente. Devido às causalidades circulares embutidas nas atuais infraestruturas cibernéticas, processos de desintermediação passam a coexistir em formas emergentes de reintermediação. É como se a crise e a sua resolução, ao invés de se seguirem sequencialmente no tempo, passarem a coexistir de modo não linear. Assim, nessa rápida inversão de ciclo histórico, processos antiestruturas que no mundo pré-digital eram excepcionais, a radicalização política, as teorias de conspiração, vão se difundindo pelo sistema, fazendo proliferar paradoxos e oscilações entre seus extremos. A crise torna-se permanente e sua resolução passa por um duplo processo. Por um lado, tentativas de conter um colapso do sistema pré-existente e, por outro, disputas existenciais em torno de quem assumirá a vanguarda da mudança. É esse mundo do avesso e suas raízes cibernéticas que este livro busca ajudar a desvelar. E de forma diferente da análise histórica linear e pendular, que eu não sei se você já ouviu esse exemplo de que a história é um pêndulo, que em determinado momento está sendo dirigido por um lado e, em seguida, por outro, e volta para este lado, o trabalho fantástico da Letícia Cesarini, no Mundo do Avesso, é mostrar que há uma coexistência desses sistemas e que estão
constantemente lutando entre si, e nós estamos sendo alvo e também, ao mesmo tempo, os produtores desse sistema. Então, fica aqui a dica da leitura da semana. Eu vou colocar aqui na descrição os dados dessa leitura para você colocar nas suas redes de busca e encontrar este material necessário para a sua leitura. Boa leitura, ótima semana e até a próxima.